Bom, boa noite, gente. Então, só retomando o que nós falamos na semana passada, nós estávamos no item 20 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E no item 20, começa com aquela frase, a felicidade não é deste mundo. E dali nós trouxemos todas aquelas observações sobre as mídias sociais. E aí, dando sequência, então, continuando no item 20, nós temos o quê? Em tese geral, pode-se afirmar-se que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, ou seja, de forma sucessiva, geração após geração, as pessoas buscam uma felicidade sem jamais lograrem alcançá-la. E por que isso? Porque justamente estão buscando a felicidade no lugar errado, como nós veremos aqui, como nós já temos visto aqui aos domingos. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. E por que jamais foi encontrado? Porque justamente esta terra aqui, como no próprio item 20, ele já falava, já não foi lhes dito que esse será um lugar de ranger de dentes? E aí eu, relembrando até na apresentação anterior, eu falei assim, poxa, mas será que é sempre ranger de dentes? Na verdade, temos altos e baixos, mas sim, a terra é sempre de ranger de dentes, por quê? Porque você até pode não estar numa situação, num determinado momento de ranger de dentes, mas o seu amigo, o seu colega do lado está, alguém sempre estará. Cabe a nós, então, entender esse ambiente, sermos fortes dentro desse ambiente e ajudar o nosso irmão. Em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tenha guiá-lo à ponderação. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Aquele que a felicidade é efêmera é porque ele não encontrou um guia, um caminho, uma sabedoria para que ele encontre, então, essa felicidade e ela deixe de ser efêmera. E é justamente o que temos feito aqui todos os domingos, estudando o caminho dessa felicidade proposta por Jesus. E esta proposta de Jesus, o caminho, os ensinamentos, os exemplos e as palavras, é justamente a fé raciocinada. Ou seja, a fé raciocinada, ter fé é acreditar nessas palavras e nesses exemplos de Jesus. E aí, continuando aqui, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções, ou seja, aqueles que têm uma felicidade efêmera justamente porque estão procurando no local errado e porque não tem um guia para encontrar esta felicidade. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos na terra, dos que são invejados pela multidão. E se nós lembrarmos lá no livro dos Espíritos, já trouxe o capítulo aqui onde ele dizia o quê? Que em contato com quase todos os espíritos, todas as sociedades, todas as classes, aqueles que vieram das classes mais altas e privilegiadas, materialmente falando, eles não foram os que menos trouxeram significativos estudos para os espíritos, ou seja, eles também foram testemunhos de muita dor, independente da condição material privilegiada que eles tinham. E por que isso? Porque, infelizmente, qual é a tentação, né, do dinheiro? A tentação do dinheiro é fazer com que você estacione, com que você não se exponha na vida, com que você não se desafie. Por quê? Porque simplesmente você pode se dar ao luxo, entre aspas, do ponto de vista material, virar para alguém, virar as costas e ir embora. Você não precisa entrar em argumentação, você não precisa continuar no emprego que você está, você não precisa continuar sequer a empresa que você está, você pode simplesmente puxar o botão e seguir a vida. E se ele faz assim de forma irresponsável, ele está estagnando. Enquanto aqueles trabalhadores que estão lá estão se expondo dia a dia, estão se lapidando, porque são nas situações do dia a dia em que nós temos a oportunidade de nos modificar, de nos conhecer. Mas para isso é preciso estar atento, é preciso ter lucidez. E, novamente, através destes estudos, é que nós criamos essa grande lucidez. Continuando no Evangelho, todavia, não deduzo das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Por quê? Porque tudo evolui. Aí ele diz aqui, não certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Ou seja, ele está nos mostrando o quê? A Terra vem evoluindo. Né? A nossa sociedade, enquanto grupo, vem evoluindo, vem aperfeiçoando, lógico, com classes espirituais muito diferentes, e é assim que tem que ser. Por quê? Porque são através das classes espirituais diferentes que o menos, espiritualmente menos, com menor envergadura, tem condição de aprender com aquele de maior envergadura. Então, se não houver a diferença de classes espirituais no planeta, não há como ter aprendizado. Tanto para aquele que ensina, como mérito, tanto aquele que aprende, também como mérito de ter arregaçado as mangas. Assim, e lembrando, né, justamente é o caso dos degradados lá de Capela, lembram?
no episódio onde a gente fala das muitas moradas da casa do meu pai, a gente traz ali aqueles que saem de um lugar e vão para um lugar degradado, ou seja, expulso de um lugar para um lugar pior, porém, com a sua sabedoria acumulada, lógico que pode vir ali com algumas limitações, mas com a missão do quê? De ensinar aqueles espíritos mais brutos que lá estão. Ou seja, aqui o plano espiritual mostra que ele respeita o seu avanço, ele respeita a sua condição que você adquiriu ao longo do tempo, ele não te penaliza nisso. Mas ele te penaliza como? Não, você não tem mais condições de ficar nesse planeta, então você vai para um planeta mais adequado à sua condição moral. Mas a sua sabedoria vai junto. Então, esta é a oportunidade que você tem de reparar os danos que você fez através da sua sabedoria, ajudando aquele povo mais bruto que você. Assim que uma santa emulação é uma competição saudável, se formos buscar no dicionário, vos anime, ou seja, que você, então, olhe para aquele que é melhor que você, do ponto de vista espiritual, e que isso te anime, ou seja, vamos olhar para os gênios da humanidade, aqueles que não tiveram simplesmente um objetivo material, mas que tiveram o objetivo de melhorar a sociedade. Que vos anime é a cada um de vós se despoje do homem velho, ou seja, está nos pedindo que é a nossa regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos à obra, portanto, meus muito queridos filhos, ou seja, está nos chamando para a ação, como uma filosofia da ação, e não da espera e nem do agradecimento, simplesmente, mas sim de muita ação, de muito contato, de muita exposição. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras do futuro um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade, ou seja, não seja simplesmente, né, uma palavra em que se diz de forma muito efêmera também, né, que ela simplesmente ocorre ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não, mas que ela seja um pouco mais presente, muito mais presente do que é hoje. Continuando. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras no item 21 do Evangelho. E aí ele nos pede, acredite em mim. Acredite em mim que a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pugem famílias, ou seja, que prejudicam, que causam dores nas famílias, dilaceram corações de mães. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda da vida, ou seja, sobre o nosso ponto de vista material, a gente sempre fica pensando, poxa, coitadinho, foi embora, mas do plano espiritual que vê de cima, é preciso que a gente respeite cada vez mais, e a fé raciocinada nos pede isso, acredite nas palavras de Jesus, nos exemplos dele, e as palavras dele era, existe uma sabedoria maior do que a nossa, existe uma justiça divina, um equilíbrio, e é neste equilíbrio que devemos acreditar. Por isso, não julgai para não ser julgado. E também, obviamente, não julgai porque você não está naquela situação, você não passou por ela. E também não julgai porque, se você está julgando, você não está acreditando na justiça divina, numa justiça muito aquém do nosso conhecimento. E ele diz aqui, continuando, não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na Terra. É óbvio que a gente não pode tirar a responsabilidade do homem também, que atravessa o sinal vermelho sem o menor cuidado. Alguma coisa pode acontecer com ele, e aí é aquela coisa, ele acabou antecipando algo que não estaria no lugar, né? Então a gente tem que ter responsabilidade nos nossos atos, não dá simplesmente para ficar um fantoche aqui e falar assim, nada vai acontecer comigo e eu saio andando no parapente dos prédios. Não é assim que funciona, sabemos disso. E ele continua, é uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão cheia de esperanças. De que esperanças falais, porém, ele nos pergunta, das da terra, e aí ele faz uma ironia, né? Onde o liberto houvera podido brilhar, abrir mão, abrir caminho e enriquecer. E aí ele continua, sempre essa visão estreita, nos criticando, né? Incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperança? Quem vos disse que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Aqui ele faz uma contraposição para nós muito racional, né? Poxa, você está aqui, né? Fala para nós assim, poxa, na boa, você está pensando que a vida na terra é melhor do que a vida no plano espiritual? Você está achando que aqui então ele vai as glórias enriquecer, ficar famoso? Isso são glórias? Não, isso não são as glórias que o plano espiritual está preocupado para você. Então,
De novo, acredite na sabedoria maior. Tenha fé nela. E aí ele continua, supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens, e de novo, a questão material, do que entre os espíritos bem-aventurados, ou seja, aqueles aflitos que caminham o caminho de Jesus. Continuando. Em vez de vos queixardes, fique feliz, regozijai-vos quando praz a Deus, ou seja, quando satisfaz a Deus, quando a vontade dele, de retirar deste vale de misérias um dos seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continue para sofrer convosco? E realmente, isso acontece, né? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna, ou seja, aquele que carece de fé, que carece desse conhecimento. Ele vê, então, uma separação eterna na morte. Por isso que era aquilo do seu lado como se um objeto fosse. Mãe, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Ou seja, essa volta de fé é o desconhecimento da vontade de Deus, do equilíbrio divino. Então é como se nós estivéssemos então não aceitando a vida, não estamos indo ao encontro daquilo que Jesus disse, a resignação. Aceite a vida simplesmente sabendo que existe uma arquitetura, um equilíbrio, uma justiça divina muito aquém daquilo que você possa imaginar. Então aceite que se assim foi, assim que deveria ser. Simplesmente, às vezes, por ação e reação, além, é lógico, da ajuda de todo o plano espiritual. Os tormentos voluntários. Ainda vale aqui um comentário das pessoas amadas, né? Perda de pessoas amadas. No item 22 do Evangelho, ele traz aquelas pessoas que são, onde eles justificam, se fosse uma pessoa do bem, teria morrido já, porque uma pessoa do mal parece que fica muito mais tempo. E o Evangelho nos lembra o quê? Meus amigos, a Terra é uma penitenciária, a Terra é um planeta de doentes. Então, aqueles que aqui estão por mais tempo estão realmente resgatando os seus débitos. Então, é justo que a pessoa fique aqui realmente por muito tempo. Ela pode até se embananar cada vez mais, mas ela está aqui para se curar. Se ela faz o caminho contrário, ela vai, então, adquirir cada vez mais débitos. Mas jamais nos enganemos quanto à justiça de Deus. Os tormentos voluntários, item 23, vive o homem incessantemente em busca da felicidade, como nós já falamos aqui, né? Que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla, ou seja, sem amargura, sem dor, não se encontra na terra. Entretanto, malgrado, ou seja, apesar das vicissitudes, ou seja, dos altos e baixos, que formam o cortejo, ou seja, o enredo inevitável da vida aqui na Terra, poderia ele, pelo menos o homem, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, aos mesmos altos e baixos. Tudo apodrece. Isto é, nos gozos materiais, ao invés de procurar nos gozos da alma, que são um prelibar, ou seja, uma antecipação dos gozos celestes, que são imperecíveis. Ou seja, quando você faz uma caridade, quando você faz o amor ao próximo, você ajuda o próximo, isso fica dentro de você para sempre, isso você se amplia por dentro, como se houvesse um sentimento de alargamento de nós, um preenchimento, e isso não se esvazia, isso fica com você, isso você carrega. E aí ele continua, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, ele se mostra ávido, ou seja, desejoso de tudo que o agitará e turbará o homem, com o que de intento, ou seja, com intenção, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Em diversas passagens do Evangelho ele traz isso para nós. Você poderia evitar se fosse um pouco mais calmo, se fosse um pouco menos agressivo nas suas questões, no seu desejo de questões que são, principalmente os seus desejos materiais, que são em excesso. Se você tivesse agido com forma de menos excesso também, quando você consumido de forma mais consciente, por exemplo, sabido equilibrar melhor entre o supérfluo e o necessário, também você não passaria necessidades. Isso vale, inclusive, por quanto tempo a gente dorme, pela quantidade de comida que nós colocamos no prato, diversas vezes colocamos
coisas que nos fazem mal, que nos prejudicam, ou em excesso, às vezes até pouco mesmo, mas comidas erradas. Então, se nós, como uma morada que temos, nosso corpo físico, é lógico que o Evangelho não nos ensina medicina, mas ele fala para nós, existem várias moradas, e uma dessas moradas, há várias moradas, há várias moradas na casa do meu pai, também podemos nos referir ao nosso corpo físico. Essa é uma morada que devemos cuidar. Inclusive, também no Evangelho você vai encontrar outras passagens na qual ele menciona a questão do cuidado com o próprio corpo e de que não vale nada nós dilacerarmos, porque se é uma ferramenta perfeita que nos foi dada, mesmo que não fosse, para que fazer as penitências? Para que prejudicar uma ferramenta que é perfeita? Isso é perda de tempo. Continuando. E aqui, para a gente frisar os tormentos voluntários, a seguinte frase: se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, ao invés de procurar nos gozos da alma, evitaria, então, diversos dos seus tormentos. E aí, para exemplificar isso, eu trouxe um videozinho do Jim Carrey falando. Vamos acompanhar. My soul is not contained within the limits of my body. My body is contained within the limitlessness of my soul. I've often said that I wished people could realize all their dreams and wealth and fame, and so that they could see that it's not where you're going to find your sense of completion. I can tell you from experience, the effect you have on others is the most valuable currency there is. Because everything you gain in life will rot and fall apart, and all that will be left of you is what was in your heart. We're not the avatars we create. We're not the pictures on the film stock. We are the light that shines through. All else is just smoke and mirrors, distracting, but not truly compelling. Our eyes are not viewers, they are also projectors that are running a second story over the picture that we see in front of us all the time. Fear is writing that script. Now, fear is going to be a player in your life, but you get to decide how much. You can spend your whole life imagining ghosts, worrying about the pathway to the future, but all there will ever be is what's happening here, and the decisions we make in this moment, which are based in either love or fear. Aqui algumas passagens que eu destaco, onde ele fala que gostaria que todos tivessem a fama e o dinheiro para entender que isso não vai aumentar o seu senso de completude. E ainda numa outra passagem ele continua que o efeito que nós fazemos no outro é a melhor coisa que nós podemos deixar dentro, né? Nós podemos deixar como herança. Ou seja, ele reconhecendo que é um discurso muito cristão. Então, assim, gente, isso de fato tem valor. Ele está nos chamando a atenção para isso. E ele ainda fala, nossos olhos são projetores também, ou seja, por que são projetores? Porque dependendo do nosso conhecimento, das nossas experiências, nós vemos o mundo, ou seja, vemos o mundo do jeito que nós somos, do jeito daquilo, de acordo com o que nós experienciamos, daquilo que a gente entende das coisas. Por isso que as visões desse mundo são completamente diferentes, cada um tem uma experiência acumulada de vidas a vidas. E aí ele fala assim, o medo, né? Você sempre é importante partir do momento de agora. E deste momento você vai basear as suas ações no medo ou no amor. E o medo é o quê? É a ausência desse conhecimento que nós buscamos estudar aqui todos os domingos. Ou seja, com a fé, tendo fé nesse caminho todo, nós não precisamos temer, não precisamos ter mais medo, porque sabemos que está tudo dentro do plano de Deus e que se nós corrermos o caminho que nos foi indicado, não há por que ter medo. Ranger de dentes vão ter, assim como tiveram os apóstolos, Jesus, Gandhi, todos esses avatares que passaram por aqui, nenhum deles teve vida fácil. Todos eles tiveram muito desafio, muito trabalho, arregaçaram as mangas. Independente de serem pessoas boas, independente da missão deles, que era fazer o bem, gente, não é garantia de ter uma vida feliz, de ter uma vida tranquila. É garantia de evolução espiritual, é garantia de um prelibade, uma felicidade ali na frente, num plano espiritual, num plano maior, sabendo que cumprimos a nossa missão, a missão do amor, a missão da cooperação, a missão da compreensão, a missão da amizade. E aí sim, durante essa nossa missão aqui na Terra, sentiremos essas alegrias.
Mas não é porque sentiremos essa alegria que será um caminho fácil. O caminho do amor é um caminho muito trabalhoso. E lá no passado, 2000 anos atrás, esse caminho levava inclusive à morte. Mas isso a gente fala em outro capítulo. A necessidade, né? Por que aconteceu isso naquela época? Nós até já falamos aqui, quando falamos das bem-aventuranças, se não me engano, no primeiro capítulo das bem-aventuranças, onde o porquê dos bem-aventurados aflitos, a origem dessa história toda ali em Roma, né? Os patrícios, os deuses daquela época, o privilégio dado pelos deuses, versus o novo discurso de Jesus. E aí sim chamando a atenção para os aflitos, sendo que ele estava se referindo a todos. Porém, os patrícios achavam que não era para eles, porque afinal de contas eles tinham tudo, mas eles eram doentes da alma e não perceberam que eles também poderiam ser os aflitos de Jesus. E aqueles outros que estavam ao redor, que esperança tinham na vida, a não ser acreditar nas palavras de Jesus. Então, quando Jesus veio e trouxe uma novidade para eles, falou assim, poxa, nisso nós temos que acreditar, porque senão nós não temos mais jeito, seremos assim para o resto da vida. E será que a vida termina só agora? Então Jesus prometeu, meu reino não é deste mundo, existem outras moradas na casa do meu Pai, mas para chegar nessas moradas, bem-aventurados os aflitos que seguirem os meus exemplos e as minhas palavras. Continuando. Ainda sobre os tormentos voluntários, haverá maiores do que as que derivam da inveja e do ciúme? Ou seja, é voluntário por quê? Porque você tem uma inveja e o ciúme dentro de você, então você está sofrendo à toa. Para quê? Larga isso, deixa isso para trás. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias, ou seja, aquele tem ou não tem, por quê? Né? Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Então, toda a competição para eles se resume em eclipsar, ou seja, em escurecer os que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar nos que eles se assemelham pela insensatez. A raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles de certo que se aplicam estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Ou seja, bem-aventurados os aflitos, eles são aflitos? São, mas são aflitos por bobagem, são aflitos por coisas que eles estão causando dentro deles. Não é produtiva essa aflição, essa aflição é autodestrutiva, e não é a aflição construtiva que Jesus nos pede. E aí, para encerrar o ano, como é o último dia, eu resolvi aqui deixar uma mensagem para vocês. Uma mensagem que resume em 5 pontos, que nós estamos no capítulo 5 do Evangelho e já temos condições suficientes de entender o que nós aqui vamos passar. Então, vamos lembrar alguns pontos de que aqui estudamos. E tem um que eu coloco aqui como um dos 5 pontos importantes para a gente lembrar: o tempo. Ó vós, que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Ou seja, temos tempo, mas sem ter lucidez do que estamos fazendo com ele. Não gaste tempo em passatempo. O que é o passatempo? É tudo aquilo que é contrário ao caminho de Jesus, tudo aquilo que não te traz benefício, tudo aquilo que não te traz construção da sua personalidade. Ou seja, o que nós lemos agora no item anterior, a inveja, o ciúme, essa busca insensata das coisas materiais com o objeto fim da sua vida aqui na Terra. E ele continua, pois aqueles que sem conta gastam tempo, ou seja, sem perceber, eles estão gastando tempo com passatempos. Quando o tempo chegar de prestar conta, no momento em que você está, ou seja, mais idoso, mais velho, aqui, chegando perto da sua hora da morte, que é a ideia que ele traz aqui, chorarão como eu não ter mais tempo, ou seja, está falando no momento que nós nos arrependemos. Às vezes nem isso, não precisamos nem chegar lá no final da vida, já nos arrependemos muito no meio do caminho. Quando acontece isso no meio do caminho é porque estamos querendo lucidez, é a chance que nós temos de nos melhorarmos antes de chegar no final da vida. Esse foi Frei Antônio de Chagas, aqui é só um pedacinho do que ele fala, tem mais 2 estrofes que eu acabei não trazendo aqui. E aí, ao mesmo tempo, Sócrates disse a mesma coisa, porém de outra forma. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, ou seja, cuidado com uma vida gastando, achando que você está fazendo um monte de coisa e no final do dia você só está acumulando bens materiais e a sua personalidade em si não está se construindo. O segundo ponto que eu trago aqui é o ambiente. E o que é o ambiente? O ambiente é absolutamente tudo, tudo onde estamos inseridos, onde estamos vivendo, na sua casa, dentro da sua família.
no seu trabalho, na escola, qualquer lugar que você vai, no seu time de futebol, na academia, todas as pessoas nos afetam. As redes sociais, você pode até não consumir as mídias sociais, mas pessoas ao seu redor consomem e estão afetadas por ela. Então, nós precisamos estar inseridos nesse ambiente, estamos inseridos nesse ambiente, entendendo, porém, embora façamos parte dele, nós temos hoje mais lucidez dada pelo quê? Pelo caminho da fé raciocinada, pelo nosso estudo. Então, é nossa responsabilidade hoje puxar essas pessoas da ilusão. Obviamente, aquelas que querem, tanto mais fácil será o trabalho. Aquelas que não querem, temos que respeitar o tempo dela. Mas está cheio de gente querendo. Basta um clique, basta uma faísca da nossa atenção para com eles. E aí, para então que a gente vença esse ambiente, nós dependemos do quê? Do conhecimento, que é o terceiro item, e conhecimento é aquilo que nós fazemos aqui. É lógico que aqui nós fazemos conhecimento sobre o caminho da vida. Outros conhecimentos também são muito importantes, como, por exemplo, o próprio cuidado com o corpo. O Evangelho nos pede cuidado com o corpo, mas, ao mesmo tempo, é lógico, ela não é uma aula de medicina, nós temos que aprender a entender o quanto estamos fazendo bem ou mal. Todo mundo sabe, entre aspas, todo mundo, que exercício faz bem, que pegar um pouco de sol faz bem, que comer vegetais faz bem, que comer comida orgânica faz bem, que refrigerante faz mal, que doces, açúcares em geral faz mal, que farinha branca pode te fazer mal. Você tem uma série de alimentos inflamatórios hoje, distensões abdominais, as pessoas sentem isso. As pessoas comem e se sentem inchadas e falam, nossa, eu comi demais. Não só comeu demais, como às vezes comeu um monte de coisa que você simplesmente pôs dentro do seu estômago e mal se nutriu, porque você mal consegue absorver direito aquilo que você colocou dentro de si. Então é preciso, então, respeitar isso, não há mais desculpa para nós. Hoje, uma mera pesquisa na internet, você consegue minimamente saber o que faz bem e o que faz mal. E aí você, então, se prepara para buscar um especialista e entender como melhorar o seu dia a dia. Mas não há mais como alegarmos ignorância como 2000 anos atrás. Então, se 2000 anos atrás não tínhamos esse conhecimento da vida, porque era escasso, hoje nos é cobrado, embora não paguemos mais com a morte por seguir Jesus, por falarmos de Jesus, ao mesmo tempo nos é cobrada uma responsabilidade muito maior de seguir o caminho dele, por quê? Porque hoje está tudo nas palmas das nossas mãos. Só não faz quem não quer. Então, essa é a grande diferença, uma das grandes diferenças entre 2000 anos para trás e 2000 anos agora. Como quarto elemento, eu coloquei aqui a nossa obrigação. E qual é a nossa obrigação? Nossa obrigação aqui não é a obrigação material, estou falando da nossa obrigação, nossa obra-prima durante a nossa vida, durante as nossas vidas, é a construção do nosso caráter. E nós fazemos isso através das tentativas, então é importante tentarmos absolutamente tudo, sempre tendo o caminho do bem como principal forma de caminhar este caminho. Então, hoje em dia, a gente não pode mais achar que eu tenho obrigação de conquistar a matéria A, a matéria B, o carro A, o carro B, a mulher A, a mulher B. Não, na verdade, você tem que tentar. Por que tentar? Porque tentando que você se expõe, é tentando que você se coloca nas situações, e ao se colocar nessas situações, você descobrirá quem você é, sobre o ambiente de pressão, o ambiente leve, uma vida embaixo da água, embaixo do coqueiro e com água de coco, não vai te levar a ser uma pessoa lapidada. Agora, cuidado, não se exponha buscando, não, quero tentar tudo porque eu vou conquistar a matéria pensando na matéria. Não. Busque a sua melhor através. E tudo isso que está à sua volta, tudo isso que está à nossa volta, o trabalho, as pessoas, são ferramentas da nossa melhora. Você até pode colocar, não, eu vou tentar porque eu quero emprego A, emprego B, a namorada A, a namorada B. Sim, mas eles não são o objeto fim da sua conquista. A sua conquista está neste caminhar, através das escolhas que você vai fazer. Porque você até pode conquistar tudo isso, mas se você resolver tomar algum atalho que faça com que você tenha escolhas ruins, e o que são essas escolhas ruins? É você trapacear, é você roubar, é você matar, é você enganar, é você caluniar, é você fofocar. Isso sim estará colocando uma pá de cal na sua cabeça. E como quinto e último ponto, eu coloco que não há atalhos. Mas para colorir tudo isso aqui, a gente vai passar alguns videozinhos. Vamos a eles. Conhecimento. Vamos lá.
You got a lot of nerve coming here. Where's John? I need to talk to him right away. How dare you come here? I'll leave. Just tell me where he is. This is not our problem, all right? You're not his client anymore. I have a chance to see my sister, and I just need to know, can I go by myself? Do I have to take I don't him give a with shit me? about your sister. She was taken away from you because of your choices. You have to live with that. Look, please don't talk to me about choices right now, okay? Listen, no one forced you to kill that man or lie your way into my house. Okay, you know what? Sorry for the lies. I'm sorry for the lies. I'm sorry for everything that happened here. I went to prison for half of my life, so I think I've more than paid for it, okay? You were sent to prison. You have to take responsibility for that. Oh my God, I said I did it. Can you just tell me where John is? John would tell And I you will leave. exactly what I'm telling you right now, okay? You lost your opportunity. Lost it. John looks at you and he sees someone who deserves a second chance. I don't see that. I hear someone who will say anything to get what she wants. You would do exactly the same thing for your kids. Don't go Exactly. there. Don't even pretend this is about her. Exactly, I was protecting her. You are not a victim. I said all right? I That's did bullshit. it. I had to make a Face it, choice. you traumatized her. Do not I even fucking pretend said I did this is it. about her. She was only 5 years old. She was only 5 years old. She was... What happened? I just want you to consider your little sister, that's all. Mac, I've got a gun in this house, and I swear to God, they come in this house, I'm gonna use it! Where are you going? How many times do I gotta tell you? You come to that door, and I swear to fucking God, we are not leaving! We are not leaving! Corey, get off my fucking porch! Go ahead, try it. Go ahead and try it, Corey. Try it. It was my fault. I did it. Aqui, a cena de um filme chamado Imperdoável, perdão, com a Sandra Bullock, traz uma cena em que ela está precisando conversar com o advogado dela, que estava fazendo um trabalho pro bono, ou seja, não cobrando dela, e essa moça que está congelando a imagem é a mulher desse advogado. Mas ela não entende que a Sandra Bullock, no caso, é uma pessoa inocente. Então ela fala assim, você foi bandida, você precisa arcar com a sua responsabilidade, e a Sandra Bullock fala, eu passei por mais de 20 anos na cadeia, eu já paguei a minha cota. E ela não consegue se expressar direito e fala assim, poxa, eu fiz o que eu tinha que fazer. Ela protegeu a irmã foi quem atirou no guarda para proteger a casa, vendo a irmã mais velha, a Sandra Bullock, falar que usaria a arma, então a criança vai lá, entende aquela mensagem, usa a arma e protege a própria casa. E aí a Sandra Bullock assume o lugar dessa criança na prisão, alegando que ela que deu o tiro, protege a própria irmã. Ou seja, renuncia à própria vida em favor da irmã, faz uma caridade maior. E aí ela isso nunca tinha vindo à tona, foi a primeira vez que isso veio à tona, e aí a mulher agora então se sente sensibilizada, ou seja, julgava antes sem conhecer. Então, eu sei que, sabemos que hoje na Terra existem pessoas que são pagas para julgar os promotores, os advogados, os juízes e tudo mais. Ok quanto a isso, mas o problema é a maneira como enxergamos. Independente de haver um crime ou não, e olhando mais do ponto de vista espiritual, devemos entender que essas pessoas que cometem ou não essas questões, que muitas vezes pode ser uma mentira mesmo que está ali acontecendo, é preciso enxergarmos com os olhos de perdão, é preciso enxergarmos com os olhos de maior compreensão, porque são crianças espirituais, são imaturos espiritualmente falando. Então, precisamos de proteger, sim, a sociedade, dando lições dentro daquilo que a gente pode, mas, obviamente, que é preciso saber perdoá-los. E isso aqui nos faz lembrar nos capítulos, ainda dentro do capítulo 5 do Evangelho, onde ele fala do esquecimento das vidas do passado. Justamente por isso, porque o ser humano, quando sai da prisão, ninguém perdoa.
Aqui é uma cena de um filme, óbvio, mas ele retrata a nossa sociedade. Então, a reencarnação, o momento de voltar à carne é justamente, e o esquecimento é justamente para quê? Para que a gente não julgue o próximo, né? Para que a gente não olhe para o próximo com esse olhar de criminoso. O item 4, a nossa obrigação melhorarmos a nós mesmos, não é? Ele fala aqui, esse é do item 22 do Evangelho, lá do capítulo 5. Esforçai-vos para sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresenta como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Ou seja, pare de olhar com os seus olhos, pare de julgar com os olhos de humano as coisas que aqui acontecem. Que daí você vai deixar de ter a prepotência do julgamento. Lógico que, de novo, temos aqui uma sociedade organizada, de certa forma, na qual é necessário se respeitar as leis. E quando não são respeitadas, é importante que elas tenham punição em relação a isso. E aí depois terá a punição ou não lá do plano divino, da justiça divina, que é outra história, que nós não sabemos nem como funciona direito. Sabemos que não passa impune, e isso basta. E aí, sabendo que isso basta, é importante que saibamos receber essas pessoas também de volta à sociedade. Por quê? Porque sabemos que nada está fora do lugar, que tudo terá consequência. Mesmo que dali venham situações mais complicadas, e essas situações mais complicadas ele ainda coloca para nós. Quiçá essas situações não seriam ainda, como ele colocou lá, né? A pessoa que morre cedo acha que teria uma vida ainda muito pior. Então, muitas vezes acontece, em livros do Chico Xavier, você encontra informações, por exemplo, onde tem tempestades, tem alagamentos, né? Existem muitos mexidões na Terra, né? E em função disso, acontecem diversos desastres da natureza. Só que por trás disso está se evitando um mal maior, do qual nós enxergamos. E aí sim, obviamente, teremos aqui muita tristeza, muita desgraça, não sabemos medir qual seria se isso não acontecesse. Mas a verdade é que ali tem responsabilidade do homem, tem também uma mão de Deus ali também. Então, cabe a nós ajudar novamente, reintegrar essas pessoas para a sociedade, para quem sabe um dia tenhamos mesmo aqui na Terra um planeta regenerado. Mas essa regeneração não acontecerá sem a nossa ajuda. Ou seja, mas e esse vídeo aqui do ladinho? O que ele tem a ver com essa mensagem que nós estamos querendo passar no item 4? Acabamos de falar da regeneração do planeta, eu até, só corrigindo aqui, né? O planeta não vai se regenerar, que vai depender de nós, ou seja, é importante que nós também nos regeneramos para que a gente possa acompanhar a evolução que está acontecendo no planeta também. Vamos lá colocar essa mensagem. Obsessed with the accumulation of things. We've eliminated hunger, want, the need for possessions. We've grown out of our infancy. You've got it all wrong. It has never been about possessions. It's about power. Power to do what? To control your life, your destiny. That kind of control is an illusion. Then what will happen to us? There's no trace of my money. My office is gone. What will I do? How will I live? This is the 24th century. Material needs no longer exist. Then what's the challenge? The challenge, Mr. Offenhouse, is to improve yourself. Então aqui é uma passagem interessante do Star Trek, de um episódio antigo, né? A gente está falando de coisas aqui da década de 60, 70. E aí, olha que curioso. É lógico que nós não estamos na situação em que eles estavam, aqui onde eles descrevem que a legenda não deu para encaixar tudo certinho aqui, e depois eu não consegui achar esse episódio novo para colocar ela 100% para vocês, mas ele fala, estamos vivendo uma época em que não necessitamos mais dos bens materiais, nós já superamos tudo isso. E aí o outro que tinha sido acabado de ser descongelado, que ele ficou muito tempo congelado, e aí ele volta à vida e de repente não encontra mais as coisas que eles tinham, os bens materiais, e ele pergunta então para o capitão aqui da nave, fala assim, poxa,
né, para que servem as coisas agora? Já que eu não tenho traço de mais nada. E aí ele explica que isso não é mais necessário. Ele assim, aí o outro que foi descongelado diz assim, mas vocês entenderam errado. Não era só posse, mas sim era poder, poder de controle das coisas, poder das pessoas, enfim. E aí então ele responde, olha, isso é uma ilusão. E aí então ele recebe mais uma questão, então qual é o desafio? E aí ele sabiamente responde, o desafio é melhorar a si próprio. E esse desafio de melhorar a si próprio, independente de nós termos as necessidades materiais ou não, ele ainda é válido para nós desde quando nós somos seres aqui encarnados, desde quando começamos a ter consciência, o nosso desafio sempre foi esse. O nosso desafio sempre será esse, o nosso autodesenvolvimento através dos anos, através das nossas existências. E então, independente de haver a necessidade material ou não, há como se desenvolver em todas as esferas, em todas as situações, nós sempre podemos escolher os caminhos do bem, sabendo cada vez mais o que significa esse bem, nos expondo cada vez mais às situações da vida, mas sempre dentro do nosso melhor juízo, se nos colocarmos na posição do próximo, saberemos então escolher, dentro daquilo que sabemos o que é o bem, o melhor caminho para aquela situação. Porque se não desejamos aquilo para nós, dentro do nosso conhecimento, aquele será o caminho a não ser tomado. Eu não quero isso para mim, então eu não vou fazer para o outro. Porque isso todo mundo é capaz de fazer. O melhor caminho que cada um é capaz de fazer significa que nós estamos tomando o melhor caminho dentro daquilo que nós conhecemos. Como ninguém é obrigado a saber tudo ainda, como todos estamos caminhando, fazer o que é melhor dentro do nosso conhecimento já é exatamente o que é pedido para nós. E aí, com a lucidez, com o caminhar, o nosso com o nosso engrandecimento ao longo do tempo, com a nossa lucidez aumentando ao longo do tempo, essa responsabilidade, essas escolhas serão sempre cada vez mais, né, serão cada vez proporcional, vão acompanhando a proporcionalidade dessa lucidez e, portanto, das escolhas. Assim como você hoje, ou eu, digamos assim, que tem um vício e sabe que isso é prejudicial, e escolher por este vício não é proporcional à nossa lucidez. Parar com este vício, adotar um hábito então saudável, isto sim é proporcional ao nosso conhecimento. Então essa é a questão. Então a nossa obrigação na vida é melhorar a nós mesmos. Essa é a única obrigação que nós temos. E para melhorar a nós mesmos é preciso conhecimento, é preciso saber quais os caminhos tomar na vida. E para saber quais os caminhos tomar na vida, os ensinamentos de Jesus nos apresentam como um guia. E aí, se sempre houver dúvida, pare e se coloque no lugar do próximo. E verá que dentro do seu conhecimento, esse é o melhor. E aí, quanto mais nós formos aprofundando os conhecimentos, mais as escolhas vão se tornando em direção ao caminho que Jesus deseja para nós. E aí, para finalizar, eu vim falar sobre o atalho. Buscar atalho é adiar o inadiável. Tomar cuidado com atalhos que nós tomamos na vida, porque isso pode ser uma grande armadilha. Vamos lá, o exemplo aqui do filme. And what might that be? Well, let's see, in a nutshell, that you got rich doing business with the Nazis during the Holocaust. Yes. It was 60 years ago. I was young and ambitious. I saw a short path to success and I took it. I sold my soul. And I've been trying to buy it back ever since. But you and this mystery man, you have an understanding? I think so. And he managed to get out of there with that envelope. If someday he comes back to blackmail you, well, you'll pay him, and you'll get it back. So I guess that's it. I suppose so. Bullshit. I beg your pardon. He didn't go through all that just to stick your envelope under his mattress. They left money untouched, Arthur. So? So, he had to have walked out of there with something else. The bank says that there was nothing missing. So there had to have been something in that box that was worth more to him than your envelope. You don't have to tell me. There's only one thing it could be, anyway.
diamonds. And then there's the ring. Cartier ring. Belonged to the wife of a Parisian banker, wealthy family of French Jews. And when the war came along, the ring and everything else they owned was confiscated and they were shipped off to concentration camps. None survived. We were friends. I could have helped them. But the Nazis paid too well. Aqui, então, é muito triste, né? É uma cena do filme chamado Plano Perfeito. E aí ele, já arrependido, né? Agora mais velho, o ator aqui, o banqueiro, o senhor aqui de cabelos brancos, alega que no passado ele era jovem, vicioso, e viu uma oportunidade de enriquecer, um shortcut, né? Um atalho para enriquecer. E ele pegou. Inclusive, aí ele fala, vendi minha alma e estou até agora tentando reavê-la. Ou seja, a consciência não o deixa mais tranquilo, né? Porque como reaver isso? Como reparar um dano deste tamanho? E nós, seres humanos, já temos um grande senso de responsabilidade quando fazemos algo errado, e a gente sempre quer reparar fazendo algo ainda além daquele mal que fizemos, justamente porque a gente não sabe medir. Então, temos a tendência de fazer muito mais. É como aquela propaganda que fala assim, compre por R$1,99, compre por R$200 e você tem até 7 dias para devolver, e se arrepender, eu te devolvo todo o seu dinheiro. Muitas pessoas se arrependem e às vezes até não pedem de volta o dinheiro porque acham, né, que seria injusto usar os 7 dias e pedir o dinheiro de volta porque não gostou. É com base neste trigger, neste gatilho que esse marketing é montado, ou seja, sim, o ser humano tem a tendência de achar que deve mais do que fez. Então isso até é uma forma de preservação, isso aqui também é uma forma nossa de tentar reparar o dano que fizemos. Só que não sabemos qual é essa medida. A justiça divina dirá, quando ele, neste caso desse cidadão, estiver diante dela. E aí ele continua dizendo, né, que tinha um casal de amigos, banqueiros, que moravam em Paris, que ele podia ter ajudado, mas não ajudou, porque, segundo ele, os nazistas pagavam bem demais. Ou seja, extremamente triste a história, porque ele se encheu de ouro a vida inteira, e no final do dia fez um lastro enorme de sangue, marcando esse ouro. Então, para onde ele foi? Que atalho, olha para onde esse atalho levou. Então, para que a gente fazer para que esse nosso objetivo é chegar em algum lugar? Para que tomar uma estrada cheia de curvas, se nós podemos, com o conhecimento, com a fé raciocinada, ir cada vez mais reto? Não é fácil, porque todos aqueles que aqui estiveram e fizeram o caminho do bem, tiveram dificuldades em segui-lo. Mas o caminho do bem não significa que é do bem que será fácil. Não, ele será de muito trabalho. Porque nos transformarmos dá trabalho. Essa obra, ela é trabalhosa, é de milênios. Então, cabe a nós hoje, tendo o conhecimento na mão, tentar encurtar o nosso caminho, sim. E qual é o atalho a tomar? Os ensinamentos de Jesus. Sem esse atalho, entre aspas, sem esse ensinamento, as coisas tendem a ficar muito difíceis, tendem a se estender demais. Agora, esse atalho é o único que nós podemos pegar. Outros atalhos podem nos levar a consequências nefastas. Então, retomando aqui, o tempo, o ambiente, o conhecimento, a nossa obrigação de nos melhorarmos e o atalho do Evangelho é o único a ser seguido. Fica o meu agradecimento. Mais um ano se passou de reuniões aos domingos, que no ano que vem, para o início de 2022, aliás, para o finalzinho agora de 2021 para 2022, que a gente possa se tornar cada vez mais lúcido no nosso caminhar e percebendo com essa lucidez que vem os nossos erros e irmos consertando, porque não é fácil, é trabalhoso, mas é extremamente recompensador. E é recompensador por quê? Porque quem já experimentou um pouco da alegria, da caridade, sabe que é recompensador. E também é recompensador porque devemos acreditar nas palavras e nos exemplos de Jesus. Não só dele, como N outros que passaram por aqui e fizeram também uma caminhada muito parecida com a dele. Fiquem com Deus. Ano que vem nós voltamos a estar juntos
e eu devo aí anunciar quando voltamos aos estudos. Grande abraço e a gente continua com as perguntas e respostas depois que eu parar aqui. Até ano que vem, gente.